Em julho de 2019, 4 amigos juntaram-se para discutir futebol à frente de um microfone. Partilharam a sua conversa online e assim nasceu o segundo poste. Desde esse dia não param de crescer e estão hoje entre os 20 podcasts de desporto mais ouvidos da Apple Podcasts. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com um dos seus membros, Diogo Maia, e a primeira pergunta que te faço é como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu antes de um podcast, nós decidimos criar a página do segundo post no Twitter. Muito basicamente porque nós os quatro já nos conhecíamos, somos amigos há bastante tempo, e tínhamos, não nos identificávamos muito com a forma de comunicar desporto em Portugal. E começámos a perceber que nós os quatro tínhamos uma forma bastante parecida, apesar de ao mesmo tempo bastante diferente, de olhar para o fenómeno do futebol como um todo. E, portanto, decidimos criar primeiro uma página de Twitter onde fazíamos análises a jogos, sendo que nenhum de nós é particular especialista em futebol, nenhum de nós vive de futebol. E, portanto, depois o que fizemos foi, quando percebemos que as coisas estavam a correr bem no Twitter, como uma plataforma simplesmente de texto, como é o Twitter, nós os quatro, eu e o Guarda novamente, também já conhecendo mais o fenómeno dos podcasts, propusemos aos outros dois, ao Azevedo e ao Samit, a possibilidade de criarmos um podcast. Se fomos ouvir os primeiros episódios do podcast, nós até temos alguma vergonha, mas foi essa a ideia, pôr um micro à mesa e fazer aquilo que já fazíamos no WhatsApp, falarmos com os outros. Quantas pessoas de facto é que seguem o vosso trabalho? Olha, uma boa pergunta. É assim, nós temos por média de ouvintes totais do podcast por episódio, temos sempre 300, 400 pessoas a ouvir o episódio inteiro. Onde nós temos grande feedback, e é também aí que nós partilhamos e fomentamos realmente o nosso trabalho, é no Twitter, e nós no Twitter temos neste momento 2.500 pessoas. É curioso porque nós, desde que faz agora um ano que isto começou tudo a fechar, nós neste último ano crescemos no Twitter 50%, ou seja, 50% do nosso trabalho foi neste último ano pandémico. Sendo que foi também nesta altura da pandemia que nós conseguimos, ao contrário de muitos outros podcasts que infelizmente tiveram que parar, nós conseguimos nunca parar. Nós mantivemos sempre, todas as semanas tivemos episódios, usando ferramentas como o Zoom, por exemplo. E qual é que é aquela coisa que mais gostam de fazer? Qual é que é a parte do processo que mais gostam de fazer? Isso é giro, isso é interessante, é uma pergunta interessante. Nós neste momento, o podcast em si, não o projeto, porque o projeto, como eu disse inicialmente, nasceu antes, mas o podcast vai fazer 2 anos agora em junho. Eu acho que gravar é sempre o mais interessante. Gravar é sempre o mais giro. E eu tenho mesmo uma coisa que eu gosto de trazer para o grupo, que é, nós temos um tema geral, e quem ouve o podcast percebe que nós rodamos a moderação, cada um de nós vai fazendo a moderação, e eu gosto muito que nós saibamos o tema, mas que o moderador tenha o programa dele definido. O moderador tem o programa e segue mais ou menos esse guião. Nós temos pouco guião, temos os temas que vamos falar, e eu gosto muito de não saber a opinião dos outros elementos, apesar de nós somos muito amigos e portanto falamos sobre os temas, mas gosto muito de não saber a opinião antes de gravarmos, nos sentarmos aqui em minha casa, em casa do Samit, em casa do Guarda, ou quando era por Skype. O processo de gravação que demora mais ou menos uma hora e pouco, nós não fazemos cortes, não voltamos a gravar, nós gravamos, pomos o rec e ficamos uma hora e pouco a falar, e é isso que sai, esse é o produto que sai. Depois eu trato de alguma edição, tanto para pôr a intro como para pôr as músicas das rubricas, mas o processo de 5, 6 horas, que é o início, e depois cada um ir para a sua casa, continua a ser o melhor, é o que eu mais gosto. Diogo, mais uma vez, muito obrigado por ter dado esta entrevista então ao Panorâmica, e até uma próxima, e desejo o maior sucesso possível ao podcast. Obrigado igualmente, obrigado.